Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca. Hoje nós vamos trazer as últimas novidades do setor cultural aqui de Varginha. Então, meu entrevistado é o professor Francisco Graça de Moura, que é o diretor superintendente da Fundação Cultural. Professor, muito obrigado então por ter aceito esse nosso convite mais uma vez. A satisfação é nossa em estar novamente aqui na TV Princesa, trazendo algumas novidades realmente muito auspiciosas para todos os nossos telespectadores. Professor, então vamos começar falando aí sobre esse primeiro fórum de cultura da nossa microrregião aqui. Varginha vai receber diversas cidades aqui do sul de Minas para discutir a cultura. Qual que é a importância disso? O governo de Minas tem um programa chamado Minas Território da Cultura. Ele é o programa estruturante da política pública de cultura do governo de Minas Gerais. O que é que pretende o governo do estado com esses fóruns? Em primeiro lugar, buscar informações, subsídios, elementos para subsidiar o plano decenal de cultura do estado, que está em fase de elaboração, sob a liderança da Secretaria de Estado da Cultura. Em segundo lugar, nós agora, neste ano, nós vamos começar a discutir também o Plano Plurianual de Governo, o PPA, do governo de Minas Gerais, porque este que está em vigor termina 31 de janeiro. Então, nós temos de ter um plano aprovado para vigir a partir de 1º de fevereiro, que é o plano. Então, estes dados coletados nos fóruns, eles vão exatamente subsidiar e estabelecer as demandas e as prioridades das políticas públicas de cultura do estado de Minas Gerais. Esse fórum acontece quando, professor? E onde vai ser realizado? Esse fórum acontece no dia 1º de julho, na Casa da Cultura, das 13h30 às 17h30. De 13h30 às 14h nós teremos o credenciamento dos 20 delegados que estarão presentes, são os 20 secretários de cultura da região. De 14 até 15h30 nós iremos discutir os objetivos, as metas e os princípios básicos do Plano Decenal de Cultura, mostrando aos participantes a importância deste evento que vai acontecer. Das 15h30 às 16h, nós serviremos um buffet aos participantes no Jardim da Casa da Cultura e de 16 às 17h30, cada município apresentará e entregará aquilo que nós chamamos de mapeamento das potencialidades e das demandas. Cada município vai levantar as suas principais demandas, as suas prioridades, justificar, fazer o mapeamento e nos entregar. Porque aí a coordenadoria do fórum vai sistematizar todos esses dados e eles vão representar as demandas e a proposta da microrregião para serem inseridas no Plano Decenal de Cultura e no PPA. São 62 microrregiões no estado de Minas Gerais. A Secretaria de Estado da Cultura utilizou a mesma divisão que a Secretaria de Estado de Planejamento utiliza para fazer as estratégias e o dimensionamento da política de desenvolvimento do estado de Minas Gerais. E o senhor que vai presidir esse fórum aqui em Varginha? Eu fui consensualmente escolhido para coordenar o fórum, ratificado depois pela secretária de Estado da Cultura, e ela mandou que eu me preparasse espiritualmente para, em agosto, presidir o fórum dos representantes das 62 microrregiões em Belo Horizonte, quando seria feito, então, a aprovação das demandas e das prioridades a nível do governo do estado. Vão ter representantes da Secretaria de Estado aqui em Varginha também para discutir esses assuntos, mostrar as importâncias do estado, o que o estado já está um pouco planejando? A secretaria já cumpriu essa etapa. É tanto que Varginha recebeu aqui a visita da secretária de Estado da Cultura
e a superintendente de interiorização, a Manuela Machado, esteve aqui e no Capitólio, com a equipe dela, já desenvolveu essa parte de informação e mobilização. Essa segunda etapa ela está sendo prevista para ser realizada com autonomia pelos municípios, para não haver qualquer ingerência ou indução por parte do Estado na soberania dos municípios, na eleição de suas prioridades em matéria de cultura. Quais são os municípios que vão participar aqui, os principais municípios? Vai até quando? Vai até Alfenas, mais ou menos? Não, nós teremos a participação de Boa Esperança, de Três Pontas, Campo do Meio, Campestre, Eloy Mendes, Machado, todos esses municípios aqui do Três Corações, todos os municípios aqui da região da Ambasp, eles serão representados nessa região. A população pode participar? Quem está assistindo a gente pode participar ou é fechado? Infelizmente não. O fórum é privativo dos gestores culturais de cada município. No caso, ou secretário de Cultura, ou, como no caso de Varginha não é secretaria, é Fundação Cultural, o gestor principal da fundação. E qual que é a expectativa do senhor em relação a esse fórum que vai acontecer aqui em Varginha e o outro que vai acontecer em agosto lá em Belo Horizonte? Eu pude sentir que talvez o de Varginha seja o mais participativo, porque agora dos 20 nós já tivemos 18 confirmações. Sim. As outras duas eu até relevo, porque são municípios menores e mais distantes, e eles não são assim acostumados a essa comunicação muito imediata, né? Mas virão. E deverá ser a microrregião com maior nível de participação, isso eu posso lhe dizer, porque eu já tive, tanto que ontem telefonou uma assessora da secretária, preocupada, professor, como é que vai a mobilização, o pessoal está respondendo. Sim. Então isso já retrata uma preocupação da secretaria. E em relação ao fórum estadual, nós estamos muito à vontade, compreendeu? Primeiro porque conhecemos a política pública de cultura nacional. Temos uma intimidade muito grande com o sistema nacional, estadual e municipal de cultura, fomos nós que criamos. Por outro lado, nós coordenamos a Conferência Municipal de Cultura, a segunda Conferência Municipal de Cultura. Nos representamos na Conferência Estadual, de modo que, em termos de conhecimento do sistema, da sua estrutura de funcionamento e da forma como ele opera, nós temos um grande conhecimento, tanto que o meu nome está sendo cogitado para fazer a coordenação do Fórum Estadual. Ontem, por exemplo, na audiência com o governador do estado... Isso que eu ia tocar nesse assunto. O senhor visitou o governador, foi na segunda-feira, na segunda-feira, O governador nos deu a honra, eu até me surpreendi com a generosidade do governador. E quando eu cheguei, ele disse, você tem 2 informantes privilegiados. É a secretária de Cultura e o deputado Bilac Pinto. Então, há um programa da sua fundação, do seu município, que eu sei que está fazendo uma revolução. E que, infelizmente, o Estado perdeu a Olimpíada e não foi, o Estado deveria ser o primeiro a implantar, e Varginha deu exemplo, que é o projeto estruturante de economia criativa. E ele já tinha informação, aí eu dei aquele jornal que nós editamos, dos quais você é um dos editores. Sim. Para poder, entreguei o jornal, ele viu, olhou e foi muito sincero e disse assim, nós vamos, aqui no estado de Minas Gerais, tomar o projeto de Varginha, a experiência de Varginha, a feira de Varginha, como referência para poder multiplicar por todo o estado de Minas Gerais. Uhum. Essa foi uma das razões que nós convidamos o senhor para essa audiência. Em segundo lugar, tem uma publicação de vocês, Memória das Catanduvas, que até hoje é a única publicação de qualidade em termos de educação patrimonial. Eu disse, olha, governador, eu trouxe tudo isso para entregar para o senhor. Ele recebeu
e foi acompanhando a conversa e folheando. Ele disse, essa memória da Catanduva está primorosa. Depois ele chegou e disse assim, não sei se o senhor traz alguma coisa para minha expectativa a mais. Eu digo, qual é? É que Varginha implantou uma casa de cultura que é modelo. Sim. Então o senhor tem os elementos e os subsídios, porque isso aqui é alguma coisa que o Estado deva se mirar, se espelhar para organizar. Uhum. Então, aí foi uma conversa muito amável, muito cordial. Eu me senti muito à vontade, porque durante 10 anos eu fui o coordenador do Seminário de Inovação na Gestão Pública Municipal, que ocorria todo ano, promovido pela Fundação de Ensino Superior de Itabira e seu centro universitário. E o governador, como convidado nosso, ele por 3 vezes foi o conferencista habitual, o conferencista de abertura do evento. Então nos sentimos muito à vontade, o governador é um gentleman, um fidalgo. Uhum. E tivemos uma conversa muito boa. Quando eu informei sobre esse fórum que ia acontecer no dia 1º, e aí ele virou-se e disse, olha, professor Francisco, eu tenho uma relação familiar e afetiva muito grande com Varginha. Eu acho que o senhor, como homem bem informado, sabe que eu tenho um irmão que reside em Varginha. Foi, inclusive, avalista de uma promissória de recursos que foram emprestados ao município naqueles velhos tempos. E tem uma sobrinha que é dentista militante. Então, independente dos resultados que forem enviados para a Secretaria de Estado da Cultura, para subsidiar o Plano Decenal de Cultura e o PPA, eu gostaria de receber este documento para verificar em que ponto o governador do Estado pode ajudar a cidade de Varginha no desenvolvimento de sua cultura. Tá certo, professor. A gente já está indo para o segundo bloco e aí a gente vai falar sobre um dos projetos mais importantes aí, que é a reforma do Jardim do Sapo. Então a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco com o professor Francisco falando sobre essa reforma no Jardim do Sapo. Fique com a gente. Tem uma aguazinha aí. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Carlos sempre transformou criatividade em alegria. Pedro transforma trabalho em lazer. Boa viagem. Laura transforma talento em emoção. Com determinação e criatividade, é assim que milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, microempreendedor individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de benefícios como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Tudo sem burocracia e por um pequeno valor mensal. Faça como mais de 4 milhões de brasileiros. Eu me informei. Eu me transformei. Seja MEI. O governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil.
Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje eu estou entrevistando o diretor superintendente da Fundação Cultural aqui do município de Varginha, professor Francisco Graça de Moura. Professor, então, relembrando um pouquinho do primeiro bloco, a gente já falou dessa visita ao governador, do Fórum de Cultura que vai acontecer aqui em Varginha no dia 1º de julho. Vamos falar agora de um projeto que vai ser lançado agora no dia 26 de junho, que é a reforma do Jardim do Sapo, da praça ali Dom Pedro II. Qual que é a importância disso? Por que a Fundação Cultural decidiu abraçar essa causa da reforma lá da Praça do Jardim do Sapo? O prefeito Antônio Silva tem uma paixão patológica pela Praça do Sapo. Ele gosta, ele costuma sempre rememorar fatos emotivamente ligados à sua vida e à Praça do Sapo. Então, um dia eu estava na Fundação Cultural quando recebi um chamado do prefeito municipal. E ele me disse: professor, a Praça do Sapo não é um bem tombado? Eu disse: claro, é um dos principais bens tombados da cidade de Varginha. O senhor não acha que, sendo um bem tombado, a Fundação tem uma responsabilidade direta pela Praça do Sapo? Eu disse: olha, prefeito, eu já imagino mais ou menos onde o senhor quer chegar. É a revitalização da Praça do Sapo? Ele disse: perfeitamente. Eu acho que você tem ligado à Fundação o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. CODEPAC. O CODEPAC. O CODEPAC tem um acervo documental da memória de Varginha, de todas essas questões ligadas ao patrimônio cultural e que é uma fonte privilegiada de pesquisa. O senhor tem a Casa da Cultura, que tem outro acervo precioso. O senhor tem um núcleo de arquitetura do qual participa uma arquiteta especializada em restauro e que, segundo as informações que eu tenho, é de uma excelente sensibilidade. Eu digo, em suma, prefeito, o senhor está solicitando que a Fundação Cultural assuma a responsabilidade pela elaboração do projeto de revitalização da Praça do Sapo. Ele diz: perfeitamente. A última reforma que aquela praça sofreu em 98 foi feita por mim. De lá para cá ela não sofreu mais nenhuma obra de revitalização. E fica bem no centro de Varginha, né? Um lugar Ela ela é emblemática. Ela se confunde com a própria história sentimental e afetiva da cidade. Tem um coreto. Tem um coreto. Os grandes e imortais amores de Varginha nasceram lá no Jardim do Sapo, emoldurada pelos canteiros, por aquela paisagem aconchegante e inebriante. E ali ocorriam as serenatas, era um ponto de encontro da sociedade. Então ela relembra tudo aquilo que a cidade tem de mais caro e de mais afetivo em toda a sua história. E nós tivemos o cuidado ao assumir essa responsabilidade e tivemos uma longa conversa com o secretário de obra, o Edson Gabriel, e ficou estabelecido que caberia à Fundação a elaboração e a orientação técnica da implantação dos serviços de restauração. A Secretaria de Obras entraria com recurso e faria a licitação para a contratação de uma empresa com comprovada experiência na restauração de patrimônio cultural tombado, para que não houvesse, na realidade, desculpando da palavra, uma sucessão de gambiarras que aconteceram naquele logradouro público. Inclusive um equívoco profundo. Eu lendo um dos documentos básicos lá que foram fornecidos, alguns documentos lá do CODEPAC, dizendo que se tratava de uma praça de concepção arquitetônica portuguesa. Nada disso. O traçado arquitetônico do Jardim da Praça do Sapo é essencialmente francês. Ele se inspira, na realidade, numa arquitetura típica de praça francesa. E nós fomos buscar essas raízes, essa composição arquitetônica, e foi feita uma pesquisa de 120 dias.
o coreto, o formato do coreto, os bancos, os canteiros, o tipo de arborização. Por exemplo, você coloca banco de madeira, a chuva, o sol vai se desgastando. Não dura muito tempo, né? Dura muito tempo. Nós vamos que vai preservar a cor da madeira, a arquitetura completa do banco, mas vai ser a chamada madeira ecológica, a madeira plástica. Sim. Ela não se desgasta com o tempo. E ela tem a mesma feição que tem a madeira natural, né? Uhum. E fizemos isso também com o piso, que aquele piso está horroroso. O coreto, nós voltamos ao estilo antigo, mas incorporamos um ingrediente novo. Porque em todas as versões anteriores de canteiro, não havia acessibilidade. Hoje nós temos uma lei de acessibilidade e a terceira idade frequenta as praças, tipo Jardim do Sapo, com muita assiduidade. Então, a nova arquitetura do canteiro permite a acessibilidade das pessoas idosas e deficientes que queiram ir curtir o coreto, né? Professor, é verdade que existia um lago ali no Jardim uma do Sapo? Fonte. Existia uma fonte? Todas as praças mineiras antigas, vetustas, elas tinham a fonte. Então, ali onde está hoje o coreto era uma fonte. É tanto que nós estamos, além de preservando o coreto, mas vamos substituir a pedra de São Tomé, que é um problema sério de conservação, etc., e vamos botar um material novo, de reciclado, que ele tem a mesma feição, todas as características fidedignas da praça, e é de fácil reposição. Essa revitalização, da forma que ela foi concebida, ela vai ter uma economia de mais de 50% em termos de custo de material e vai ganhar. Estamos recuperando os canteiros, os candelabros, que nós estamos fazendo, de modo que ela vai ser revitalizada e vai ser, na realidade, voltar a ser realmente um dos cartões postais da cidade de Varginha. E para isso vai ser feito um evento, é isso? No dia 26 de junho, vai ser feito um evento para dar o pontapé inicial nessa. Então, nós chamamos a Paula Chaves, a Beatriz, que são as grandes líderes de todos os movimentos pela restauração da praça, e elas convidaram os moradores do entorno, toda a população, com o mais novo entusiasta, que é o Dr. Janine, do Laboratório IPD, e lá na hora, no auditório da Paróquia do Mártir São Sebastião, no dia 26 às 19h30, nós vamos apresentar o projeto arquitetônico aos moradores da Praça do Sapo, apresentar. Isso é inédito, porque as prefeituras chamam a população na hora de soltar foguete e de serrar uma fita. Não, nós queremos que a população, usando uma linguagem muito atual, curta o projeto da sua praça, vamos apresentá-lo com um documentário e a arquiteta a Daniele Guimarães vai fazer uma exposição bem demorada de cada etapa das alternativas que foram estabelecidas e vamos, na mesma hora, lançar a Associação dos Amigos da Praça do Sapo, que é uma associação de moradores que vai assumir, e o doutor Janine deverá se levantar e oficialmente oferecer o laboratório para manutenção, para adotar a praça e garantir a sua manutenção. Então, é a primeira vez que isso acontece. Eu assisti isso na minha vida, nos meus 10 anos de exílio, quando eu morava em Madrid, quando foi ser feita a revitalização da Praça del Sol, a Praça do Sol de Madrid, e que houve todo esse ritual. Então, eu achei aquilo realmente excepcional. Eu tenho um grande particular amigo, o Charlinho, que é o ex-prefeito de Itaguaí, no litoral fluminense, e eu dei uns conselhos lá para o Charlinho, que eu fiz o plano diretor da cidade dele, e contei essa história. Quando foi uma semana depois, ele disse, te passei a perna. Eu digo, por quê? Inovei. Ao invés de convidar o morador e apresentar o projeto, criar a associação, não. Eu criei um novo ingrediente. Qual? Um plebiscito
para que a população indique uma pessoa que prestou relevante serviço e que seja da própria comunidade para dar um nome à praça. Interessante. Então as praças a serem inauguradas, elas obedeciam a todo esse ritual. Então são inovações que geram sentimento de pertencimento. A população passa a sentir que a praça é do povo realmente, e quem participa não destrói nem depreda, conserva. Exatamente. Essa Então, é lembrando aqui, convidando, essa população tá aberta, pode participar, Pode, né? sim, lógico. Então, vai ser lá na igreja do Marte São Sebastião, né? A partir das 7h30 da noite. Das 7h30 da no dia noite. 26 de junho. De É isso? junho, Dia exato. 26 vai dar que dia, professor? Não Você é lembra? quinta-feira, Numa não é quinta-feira. jogo do Brasil, não. Não é jogo, não, É né? depois também da eliminatória da primeira fase, que termina no dia 23. Então, nós já verificamos toda a questão. Toda a logística, né? É. Pessoal, infelizmente a gente já está terminando o programa. Eu queria que o senhor utilizasse esses últimos minutos, então, para fazer as suas considerações finais. Mas bem rapidinho, porque está acabando o tempo mesmo. Infelizmente, a Não, gente nós só gostaríamos de, mais uma vez, dizer à população que o que o prefeito Antônio Silva tem feito e tem permitido fazer é realmente uma política pública de cultura inteligente, que contribua realmente para o desenvolvimento cultural da cidade e justifique a logo da nossa fundação, inovando na construção da sociedade do conhecimento. Muito obrigado. Então, tá certo, professor. Muito obrigado. Então, nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Você pode ver esta e outras entrevistas no nosso site, o www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco pelos telefones 3690-2710 ou 3690-2711 e também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com o Francisco Pereira. A gente volta na próxima quarta-feira com outro entrevistado. Até lá!